Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, daremos continuidade ao conteúdo Mudanças na Europa Feudal. No encontro anterior, nós falávamos desse fortalecimento das rotas comerciais que ligava a Europa ao Oriente, do estabelecimento das feiras como um estágio que contribuiu muito para o ressurgimento desse comércio da Europa, assim como é nessas feiras que uma nova classe social vai começar a se fortalecer. E nesse encontro de hoje, nós falaremos exatamente dessas feiras medievais que vai se dar nesse período do século XI ao século XIII. Né? Então, com o aumento do volume de comércio, surgiram também essas feiras. Então, as feiras medievais, elas duravam de 15 a 60 dias, né? E acontecia uma ou duas vezes por ano. Né? E essas feiras, elas reuniam mercadores vindo dos diferentes lugares, né? Ou seja, eram mercadores da Europa, mercadores do Oriente, enfim. Então, essas feiras, elas aconteciam nesse período, de 15 a 60 dias, e de uma a duas vezes por ano. Então, esses mercadores negociavam, comerciavam de tudo um pouco. Então, era possível ver um genovês vendendo pimenta, que era proveniente do Oriente, um inglês vendendo lã, um alemão de Hamburgo vendendo madeira, etc. Então, essas feiras vendiam de tudo um pouco, os mais diversificados produtos e produtos vindos das mais diversas partes da Europa e até mesmo fora da Europa. Então, como cada comerciante ele comparecia à feira com a moeda de sua região, é bom abordar isso, e essas moedas elas tinham valores diferentes, então a partir de ser detectado essa diferença de valor, vai surgir a atividade dos cambistas. É nesse tempo que surge a função do cambista, né? Pessoas que fazem, em outras palavras, a troca do dinheiro, né? Fazem com que esses dinheiros sejam movimentados a partir do equilíbrio de valor. Esses cambistas, eles acreditavam que eles colocavam essas moedas sobre um banco de madeira, para fazer a examinação. É daí que vem essa ideia, esse adjetivo de banqueiro, né? É a partir desse período da Idade Média. Então, nesse período, para fazer a troca de dinheiro, vai surgir a função do cambista por conta dessas diferentes moedas que surgiam nessas feiras, certo? É importante lembrar disso. Pois bem, nesse período também vai haver, nós falamos da ruralização, ou seja, as pessoas vão, nesse período, principalmente na primeira parte da Idade Média, que é a Alta Idade Média, vai haver uma ruralização da Europa, ou seja, as pessoas vão deixar a cidade e ir para o campo. Nessa segunda parte da Idade Média, que é a Baixa Idade Média, vai acontecer um movimento inverso. As pessoas vão deixar o campo e começar a migrar para as cidades. Então, como eu já disse que houve as inovações técnicas, com essas inovações técnicas vai diminuir a necessidade de mão de obra na agricultura, né? E muitas pessoas vão deixar o campo e mudar para a cidade. E por que vai diminuir essa mão de obra? Porque uma vez que essas inovações elas se utilizam menos de pessoas e aproveitam mais essas inovações, mais esses inventos voltados para a agricultura, a obrigação de que essas pessoas procurem uma outra atividade. É isso que vai acontecer. As pessoas vão deixar o campo por conta dessas inovações e vão procurar a cidade. Então, no início da Idade Média, as cidades europeias geralmente eram cidades pequenas, com poucos moradores, e que viviam sobretudo desse trabalho do campo. Mas a partir do século XI, com o aumento do artesanato e do comércio, essas cidades elas vão crescer, assim como outras cidades vão surgir. Ou seja, com esse desenvolvimento, né, com esse ressurgimento do comércio, com a produção artesanal também aumentando, essas cidades, que eram cidades pequenas, vão crescer com o aumento da população,
assim como outras cidades surgirão. Algumas dessas cidades, elas vão se desenvolver ao redor dessas feiras, que nós já falamos, outras vão surgir às margens do rio exatamente por essa atividade comercial, que usava os rios como caminho, e outras, obviamente, se desenvolveram em torno do Castelo do Nobre. Nós estamos falando de um tempo em que as terras eram a referência desse período, a terra era a referência econômica desse período. E geralmente o dono dessas terras geralmente tinha um título de nobreza. Então essas cidades, elas vão ressurgir, vão aumentar, cidades pequenas elas vão aumentar por conta do aumento da população, e outras cidades novas surgirão. As cidades medievais, essas cidades medievais desse período da Idade Média eram chamadas de burgos. Por isso, os moradores dessas cidades eram chamados de burgueses. Burgos eram espaços que geralmente se desenvolvia dentro dessas terras dos nobres, dos senhores feudais. Eram áreas fortificadas, né, chamadas de burgos, e que acabou dando adjetivo aos seus moradores, né? Os seus moradores acabaram sendo chamados de burgueses. Só que esse processo de urbanização, ele não é um processo também que vai se dar de forma muito rápida, pelo contrário, ele é um processo que vai acontecer de forma lenta, né? Há uma lentidão nesse processo de urbanização, né? Então, Jacques Le Goff, um historiador francês, especialista em Idade Média, ele fala que no ano de 1300, menos de 20% da população do Ocidente residia nas cidades. Nesse período, a maior aglomeração urbana que se tinha notícia era a cidade de Paris, que contava com 200 mil habitantes nesse século XII. É nesse período também, no surgimento de novas cidades, no crescimento das cidades pequenas, que vai surgir também as corporações medievais. Então, em muitas cidades medievais, uma pessoa ele só podia trabalhar em um ofício se pertencesse a uma corporação. Ou seja, é uma espécie de associação de profissionais que desenvolveu a mesma atividade, né? Isso até acontece hoje, né? Só que num formato diferente. Então, o papel das corporações era, de uma certa forma, proteger aqueles que eram associados a elas, né? Geralmente contra a concorrência, né? Assim como se preocupavam em amparar os mais velhos, seja na velhice, seja na doença, né? E nesse período se desenvolveu duas modalidades de corporações. Então, nesse período, duas modalidades de corporações de ofícios foram desenvolvidas. A corporação dos comerciantes e a corporação dos artesãos. As corporações dos comerciantes eram chamadas de ligas, né, e reuniam profissionais de diversas cidades da Europa. E a mais rica dessas corporações foi chamada de a Liga Hanseática, que possuía numerosos navios e chegou a dominar o comércio do norte europeu. Então essa era a Liga dos Comerciantes, era nesse formato, que foi desenvolvida nesse período da Baixa Idade Média. Já as corporações de artesãos, e aí estavam inclusos sapateiros, tecelões, ferreiros, tintureiros e outros, né? Essas corporações eram dirigidas por mestres. E como se dava a formação desse artesão, né? Como o artesão ingressava nessas corporações? Pois bem, o artesão ele começava essa sua vida como um aprendiz, trabalhando na oficina de um mestre, e em troca esse aprendiz ele recebia alimentação, roupa, moradia. Depois de algum tempo, esse aprendiz ele faz uma espécie de prova e aprovado nessa prova ele se passava da condição de aprendiz para oficial, né? Esse oficial já não recebe mais abrigo, não recebe mais roupa, nem alimentação, mas recebe um pagamento em dinheiro. Ou seja, a partir do momento que o aprendiz se torna oficial dentro da corporação, dessas corporações medievais, ele passa a receber um pagamento em dinheiro. E passados 7 anos, na condição de oficial, ele vai ser colocado à prova. Vai haver uma prova prática, em que essa prova geralmente consiste em que esse oficial apresente um trabalho que seja considerado uma espécie de obra-prima. E a partir de que essa obra é aprovado, esse oficial ele torna-se mestre, desde que
desde que ele tenha dinheiro suficiente para abrir uma oficina. Abrindo uma oficina própria, ele tornava-se mestre. Então, nesse período da Baixa Idade Média, então são esses dois tipos de corporações de ofícios que são criadas na Europa, né? Exatamente para fortalecer cada categoria, as corporações de comerciantes e as corporações de artesãos. Como dito, essas cidades europeias, dessa Europa medieval, que crescem a partir do comércio, outras vão surgir a partir do fortalecimento, do desenvolvimento do comércio, a partir das feiras, né? Então, grande parte das cidades medievais elas vão estar localizadas nas terras dos condes, dos duques, dos bispos, a quem os moradores têm de pagar impostos e prestar serviços gratuitos, a exemplo de conserto de estrada, de pontes. A relação nessa Europa feudal, há uma relação de dependência, como já dito lá no princípio, uma relação de dependência, de servidão. Então, esses condes, esses duques, esses bispos, que eram grandes proprietários de terra, era no entorno dessas terras que essas cidades se desenvolviam, né? E muitos desses moradores se viam obrigados a pagar impostos porque era uma relação, né, estabelecido nesse modelo feudal, nesse modelo econômico dessa idade medieval. Então, obviamente, que uma vez se vendo atrelado, preso a esses condes, a esses duques, enfim, a esses nobres, né? Esses camponeses, esses moradores vão buscar uma forma de se libertarem, né? Então, e para se libertarem desse controle, os habitantes da cidade, esses artesãos, comerciantes, em sua maioria, vão travar batalha, vão lutar para, de uma certa forma, buscar sua autonomia. E muitas das vezes, os habitantes da cidade vão conseguir essa autonomia por meio de rebeliões mesmo, contra o aumento de impostos e as próprias autoridades. E muitas outras vezes essa liberdade, essa autonomia, ela é conseguida por meio de cartas de franquia, né? Que era uma espécie de documento que dava a eles o direito de administrar a cidade, ou seja, as cidades que habitavam, por meio dessa carta de franquia, eles tinham o direito de administrar essa cidade desvinculada desse nobre, né? Então, com essa carta de franquia, os moradores eles podiam eleger seus representantes, que muitas das vezes esses representantes que iam administrar, geralmente eram banqueiros, eram comerciantes, enfim. Então, nesse período que estamos falando, esse período da Baixa Idade Média, do século XI ao século XIII, houve também esse processo de liberdade da cidade, libertação da cidade. E essa libertação muitas vezes ela se deu por revoltas, por rebeliões entre moradores e os proprietários dessas terras onde essas cidades estavam localizadas, e de uma certa forma, por estarem localizadas nessas terras dos nobres, os moradores se viam a pagar pesadíssimos impostos. Então, nessa segunda parte desse conteúdo que trata das mudanças na Europa feudal, era isso que nós tínhamos para trazer nessa segunda videoaula, certo? Pedimos que você deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.